Gênesis 6, versículo 13. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Versículo 14. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividia em compartimentos e revestia de peixe. Essa é a famosa história da Bíblia, que vai contar a história de Noé e sua família, que Noé e sua família foram salvos do dilúvio, e Deus mandou o dilúvio porque o pessoal, eles estavam numa extrema poluição, vamos dizer assim, estava no meio pecaminoso muito forte, e Deus tinha que meio que resetar a humanidade e começar pela família de Noé, que era uma família que estava seguindo os princípios bíblicos, e aquele povo, foi avisado por 120 anos, e acabou que por 120 anos Noé construindo a arca, continuou pregando, só que o pessoal não deu ouvidos e acabou vindo o dilúvio, e a Bíblia relata um pouco mais sobre isso. Todos eles morreram, só sobrou a família de Noé. Hoje eu vim trazer a história de Noé porque eu tava aqui querendo assistir um filme, Aí eu botei aqui filme cristão, e por incrível que pareça, aí apareceu Noé aqui, eu cliquei, aí do nada um monte de notícia sobre Noé, um monte. Porque arqueólogos possivelmente podem ter achado onde a arca repousou de Noé. Então um dos sites que eu peguei foi o terra.com.br. Ele vai explicar um pouco mais dessa descoberta dos arqueólogos. Então vocês estão vendo aí essa imagem, tá? E essa imagem é muito interessante porque já dá para ver um formato aí, E tá num local bem elevado, claramente pela imagem, é só você ver a topografia da imagem. Tá num lugar bem alto, tá? Tem um formato também da arca, por incrível que pareça, eu vou chegar nesse ponto. Isso é muito interessante. Então o local, ele é simbólico, porque ele fica 29 quilômetros ao sul do cume do grande monte de Ararat, que é citado na Bíblia, que é descrito lá, no capítulo específico de Gênesis, capítulo 8, versículo 2. E as fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. Versículo 3. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas diminuíram. Versículo 4. E no 17º dia do mês, a arca pousou-se nas montanhas de Ararat. Vocês acham que é coincidência? Pois é, Então, a arca de Noé, bem possivelmente pode ser essa, tá? E o interessante também que o site cita é que o material desse barco, entre aspas, teria um material de 5.000 anos. Na verdade, ele teria um intervalo, tá? Que eu vou estar citando, mas ele data assim, no máximo de 5.000 anos atrás. Isso é muito interessante. Abre aspas. Talvez o mais convincente seja o fato de o comprimento da formação do Rupinar se alinhar perfeitamente com as dimensões das arcas descritas em Gênesis 6, versículo 15. Em Gênesis 6, versículo 15, vai falar as dimensões da arca. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 30,5 de altura. Os estudos da equipe de pesquisa do Monte Ararat e da Arca de Noé começaram em 2021, em colaboração entre a equipe científica turca e os meios de comunicação norte-americanos. Agora,
Em nova fase de pesquisa divulgada esse mês, cerca de 30 amostras de rocha e do solo da área recolhida foram analisadas na Universidade Técnica de Istambul. Nas amostras foram encontrados materiais argilosos, materiais marinhos e frutos do mar, que estavam presentes na área entre 5.500 e 3.000 anos antes de Cristo. A formação foi descoberta por um fazendeiro curdo em 1948, antes que o exército turco identificasse o local em 1951, ao sobrevoar a área durante uma missão de mapeamento da Organização de Tratamento do Atlântico Norte, a OTAN, afirma grupo de pesquisa. Mas não para por aí, outros sites de notícias também noticiaram, como o Monet. O Monet fala: arqueólogos revelam que misteriosas ruínas na Turquia pode ser a Arca de Noé. Pleno News: Arca de Noé, ruína na Turquia, datam do período do dilúvio. Aventuras na história: na Turquia, arqueólogos procuram ruínas da Arca de Noé. Rádio Itatiaia: pesquisadores descobrem possíveis vestígios de Noé na Turquia. Gênesis 7, versículo 1. Então disse a Noé, o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Versículo 2. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda. Gênesis, capítulo 7, versículo 23. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens quanto os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que estavam na arca. Versículo 24. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Gênesis 8, versículo 15. Então Deus disse a Noé. Versículo 16. Saia da arca você e sua mulher e seus filhos e as mulheres dele. 17. Faça que saia também todos os animais que estão com você, as árvores, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhe pela terra, sejam férteis e se multipliquem. A história de Noé é muito mais real do que você possa imaginar.